Bom dia para vocês. Vou iniciar me apresentando. Eu sou Michele Raton, professora aqui na escola. Um dos objetivos nessa apresentação é que vocês se aproximem da estrutura da escola, mas também de quem são as pessoas que compõem o time que tenta implementar esse projeto e reconstruir esse projeto com o passar dos anos. A gente tem algumas informações básicas aqui para vocês que vão trazer um pouco da percepção do que é o profissional do direito hoje, como a GV se vê diante desse mercado de trabalho hoje no Brasil. Algumas outras informações mais práticas sobre como que o profissional da Direito GV, o aluno que se forma na Direito GV, se encontra como um profissional no mercado de trabalho hoje. Depois, sobre o processo seletivo aqui na escola, do vestibular, que talvez seja um ponto que interesse muito aqueles que estão aqui como vestibulandos. E o processo de bolsas, que é muito importante. Eu vejo a presença de alguns pais, e isso também são informações que nós temos como muito relevantes aqui dentro da escola, porque é o que também torna possível hoje a escola ampliar o seu espaço para a formação de novos alunos e novos profissionais, não só aqueles que teriam condições já nas suas famílias de arcar com os custos financeiros da escola. Enfim, a grande pergunta, talvez, que a grande parte dos vestibulandos que ainda são muito jovens, a gente tem a presença de um atual aluno e um ex-aluno, a gente vai se distanciando cada vez mais desses dilemas de vestibulandos, mas o que é exatamente essa profissão, dado que o direito é uma profissão, a carreira jurídica é uma carreira tradicional, enfim, os primeiros cursos superiores no Brasil foram de direito. No entanto, é uma carreira que também ampliou muito seu espaço nos últimos anos, né? Hoje, as oportunidades profissionais, a gente tentou procurar trazer uma sistematização aqui, mas elas se encontram em vários eixos, né? Você tem desde a carreira pública, que é aquela mais tradicional, em que são necessários concursos públicos para se passar, dentro do Ministério Público Federal, Estadual e Estadual. Outras carreiras que têm outras funções distintas, né? Aquele que passa como um promotor no Ministério Público, ele tem a função de defesa de interesses coletivos, enquanto que na Procuradoria Estadual e Municipal há uma defesa como advogado, especificamente de ações direcionadas ao Estado ou ao município. Delegados de polícia, que vocês conhecem, magistratura, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública. Essas são algumas carreiras públicas diretamente vinculadas ao Poder Judiciário hoje no Brasil, né? Existem também outras carreiras públicas que estão dentro do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo, que também estão abertas àqueles que se formam em direito, dado que eles exigem muito conhecimento da área do direito como parte da formação de quem presta esses concursos. Há também, cada vez mais, um interesse por pessoas que se formam com conteúdo em direito no Brasil por uma inserção internacional. Então, são carreiras em organismos internacionais, seja como representantes diplomáticos brasileiros, o que também passa por uma carreira, um concurso público, no caso do Ministério de Relações Exteriores. A arbitragem internacional, para a qual muitos advogados hoje se formam, mas também nós temos casos já também de ex-alunos hoje que se dedicam a algumas cortes de arbitragem internacional ou alguns espaços privados de arbitragem que trabalham no secretariado dessas organizações, né? Como a Câmara de Comércio Internacional, que tem um mini tribunal privado ali, que tem um secretariado próprio e que toma conta desses processos de arbitragem internacional. E também na área de direitos humanos, muito da advocacia na área de direitos humanos, uma advocacia estratégica, que é a chamada, que atua tanto nos judiciários nacionais, mas também, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, há um papel muito ativo de advogados brasileiros hoje nessa área. Em universidades, também é uma carreira para a qual a Direito GV se volta, para a formação de professores e pesquisadores na área do direito, sejam pesquisadores que estejam dentro de instituições de ensino superior ou em alguns centros de produção de conhecimento, como think tanks, e outras associações que produzem conhecimento especializado, como a Fiesp, a CNI, enfim, uma série de corporações no Brasil. Dentro do sistema financeiro, bolsa de valores, corretoras, bancos,
vários ex-alunos hoje, a gente tem um número depois para vocês, da Direito GV hoje estão nesse setor financeiro. Sociedade civil e estados, no caso de organizações não governamentais, agências reguladoras, órgãos do governo, e nesse espaço empresarial, em que você tem, desde as empresas em si, dentro de um quadro de assistência jurídica, né, do departamento jurídico de cada uma das empresas, nos sindicatos, na indústria. Ou seja, os advogados estão quase por toda parte hoje na sociedade brasileira, provendo uma série de serviços, tipos diferenciados de serviços, né? Por isso que hoje, enfim, o principal desafio de uma faculdade de Direito, como é o caso da Direito GV, é em que medida encontrar o seu diferencial dentro das mais de 1000 faculdades de Direito que hoje a gente tem no Brasil, e do seu profissional, né? Por isso que o projeto da escola, há 10 anos atrás, mas ele surge, e hoje ele se alimenta também disso, de uma pesquisa de mercado para saber qual é o perfil de profissional para o qual existe uma carência ainda no nosso mercado brasileiro, né? Na época da fundação da escola, eram 3 as principais áreas no qual se identificavam uma carência de profissionais no direito, e, como vocês vão ver depois, a partir disso que se estruturou grande parte do projeto da escola. Os profissionais que mais eram carentes no mercado brasileiro eram do que eles chamavam de um advogado internacionalizado, ou seja, de um advogado que soubesse não só defender uma causa no Fórum Central, João Mendes, aqui em São Paulo, mas um advogado que conseguisse articular também conhecimentos de atuação em outros fóruns, em outras jurisdições, mas também compreender o interesse e as possibilidades de defesas de interesses de outros agentes, principalmente estrangeiros, que cada vez mais integravam a nossa sociedade, seja com a abertura econômica ou maior integração do Brasil ao cenário político internacional. Também, uma outra carreira era um perfil de um gestor público, um administrador público mais especializado, mais bem formado, que tivesse boas concepções no processo de formulação de políticas públicas, aliando esse conhecimento ao direito. Por isso que, no vídeo, também aparece essa pretensão da escola de abertura para um debate interdisciplinar, seja na área de administração pública, seja na área de economia, de ciência política, que são conhecimentos complementares, inclusive, a essa área de um administrador, um formulador de política pública. E, na terceira área, era a área acadêmica. A gente tem muitas faculdades sendo criadas no Brasil, no entanto, a formação do curso de Direito nem muitas vezes se preocupa em formar o professor, aquele que vai ensinar, e que tem a necessidade de ter uma formação pedagógica e também um treinamento de metodologia de ensino e pesquisa, que foi também a fala de um dos nossos ex-alunos, o Randemba, mostrando um pouco da importância disso no seu próprio trabalho e pesquisa. Os escritórios hoje, eles procuram também se diferenciar por uma série de campos de atuação específicos. E aí o direito, às vezes, é segmentado em várias áreas. Então, a gente costuma falar de arbitragem internacional, direito administrativo, direito civil, consumidor, processual, é quem trabalha mais com essa parte de processo, nos fóruns, em litígios, no Judiciário Nacional. Mas tem também áreas novas, como tecnologia da informação. Enfim, o Tomás vai poder contar um pouquinho essa experiência dele no mercado de trabalho, como que essas várias áreas aparecem nos escritórios. E isso varia muito de escritório para escritório e do interesse de cada profissional, né? Às vezes também do tamanho do escritório. Então, muitas novas áreas apareceram nos últimos anos, né? Penal econômico não era, por exemplo, uma das áreas que está aqui, uma área que existia como tal, mas o Brasil tem aprovado novas legislações, o que leva a novos tipos de procedimento administrativo e judicial, e que, por exemplo, a lei anticorrupção, que abriu um novo mercado de trabalho no último ano aqui no Brasil. Então, essas são as novas áreas que vão sendo criadas com o tempo. E a escola procura estar atenta a essas novas áreas também, dado que justamente são as áreas para os quais há uma demanda do mercado de trabalho nessa formação. O que
tradicionalmente aparecia, na verdade, no ensino jurídico no Brasil, e que o projeto da Direito GV, que vocês vêm aqui conhecer um pouquinho mais, procura ultrapassar, né? Era um mercado saturado de faculdades de direito. O tipo de ensino que a gente encontra nas faculdades de direito sempre foi muito formalista, né? E o que conflita muito com as novas gerações, como vocês, que são pessoas extremamente dinâmicas, conectadas de diversas formas, às várias fontes de informação. Então, era o professor lendo um livro à frente de uma sala de aula durante 1 hora. E esse foi o ensino que eu tive, surpreendentemente, e que, enfim, tornou o ensino jurídico muito opaco, muito desinteressante para vários alunos, e o que a escola, no seu projeto, procurou superar. Um baixo índice de aprovação na OAB. Se a gente for olhar o número hoje de faculdades, a gente tem 1000 faculdades, mas o número de aprovados é muito baixo. E tem essa massificação do ensino no sentido de que, enfim, você tem, né, eu sempre comento que no escritório onde eu trabalhava, assim, do boy à secretária, ao sócio, todos tinham feito direito, todos tinham formação em direito. Então, não é a formação, o diploma, que vai garantir a inserção diferenciada no mercado de trabalho, né? Mas é sim como vocês se formam, né? Onde vocês se formam, o que vai trazer de diferencial para vocês. Porque o diploma em si, em direito, hoje já não é o diferencial. Com isso, a escola procura focar justamente num tipo de formação de um advogado que pense o direito não só como uma forma de solução e de manutenção do litígio, né? Que é o que muito se trabalhou no Brasil. Vários advogados, às vezes, veem com o direito como uma forma de postergar o tempo de um processo dentro do judiciário, né? A proposta aqui na escola é, enfim, buscar uma pessoa que saiba resolver problemas, né? Trazer soluções, trazer novas formas de se pensar os problemas também. Então, a solução pré-judicial de problemas, isso é bastante reforçado, isso está presente na grade de ensino aqui na escola, em cursos de arbitragem, de mediação, de negociação, e não só dentro de sala de aula, como algumas atividades paralelas. A gente participa de algumas moot courts, que a gente chama, que são competições entre faculdades, entre grupos de alunos de outras faculdades no Brasil, de outras faculdades no exterior, para poderem negociar entre eles casos fictícios e poderem desenvolver essas habilidades, né? A escola obteve vários prêmios, a gente até está com a notícia no Facebook que a nossa equipe, que está competindo na competição da William Wies, em Viena, agora, já atingiu o patamar do 32º lugar, e a gente está concorrendo essa tarde aí a chegar mais à frente. Então, enfim, a gente tem tido muito êxito nessa formação. O conhecimento interdisciplinar, com isso, a formação dos professores e também a grade curricular dos alunos tem sido valorizada nesse sentido. Enfim, tem cursos de economia, macro e microeconomia, contabilidade, são cursos que os alunos reclamam, às vezes, são muito puxados, né? São o terror aqui dos alunos, porque são dados também por professores dessas áreas mesmo, nas escolas parceiras aqui do direito, que são as escolas de economia e administração de empresas e pública da Fundação. Então, os alunos, às vezes, transitam entre essa unidade, que é a unidade do direito, e as demais unidades que estão aqui acima na Itapeva. Habilidade de trânsito internacional. Isso tem sido muito valorizado, também com essa preocupação de formar esse advogado internacionalizado. Isso é proporcionado com essas experiências, como eu relatei para vocês agora, de alunos participando em competições internacionais. Aqui o Tomás nos ajudou numa competição também do Tribunal Penal Internacional, aqui na escola. Também com a vinda de professores estrangeiros, a vinda de alunos estrangeiros e a integração dessas pessoas em salas de aulas mistas, né? Então, a gente tem alunos brasileiros e estrangeiros, alunos da graduação, com alunos do nosso curso de especialização, com alunos do nosso mestrado acadêmico. Enfim, isso torna um pouco mais plural o ambiente e, certamente, mais desafiador
em termos de ensino, e para você compreender assim, enfim, como que um advogado de um outro país pensaria ou formularia aquela questão, aquele problema. Essas experiências são bastante importantes. E essa preocupação do seu papel social também, né? Não é o seu papel apenas como um profissional naquela área, no exercício, na defesa daquela causa, mas, enfim, um impacto público e numa dimensão social que isso pode acarretar. Então, esses são pontos essenciais que a escola tem primado. E essa é, basicamente, um perfil geral do cenário, né, da profissão e de onde o projeto da GV se insere. Se vocês quiserem, eventualmente, colocando perguntas, levantar a mão para dúvidas, questões, fiquem à vontade. Essas questões também podem se acumular, tá? Conforme eu for falando aqui para vocês. Então, por que da Direito GV, né? Nosso trabalho aqui em abrir a escola para vocês e esse tempo das pessoas que estão envolvidas no projeto é justamente mostrar como que a gente pensa, né, que a gente se insere nesse projeto e por que pode ter um diferencial na escolha da GV. Sempre que a gente tenta trabalhar no projeto, né, aqui internamente, a gente sempre tem essa preocupação de não necessariamente tentar só ser a melhor, mas é um projeto diferente também, né? Então, às vezes, comparar a GV com outras faculdades, a gente está falando de situações tão distintas que essas particularidades que a gente quer mostrar para vocês, e por isso é difícil a comparação, eventualmente, se vocês tiverem perguntas nesse sentido depois. O que a escola tem trabalhado muito? O que é muito raro em qualquer outra instituição é pensar coletivamente no corpo de professores que fazem parte da escola. A escola tem um corpo de professores que ficam em tempo integral aqui. Enfim, eles estão o dia todo na escola, seja dando aula, seja fazendo pesquisas, seja trabalhando em redes internacionais de pesquisa e organização de eventos, enfim, uma série de atividades acadêmicas, e os professores em tempo parcial, que são aqueles que combinam um pouco da prática jurídica com o ensino aqui. Então, trabalhar com esse corpo de professores em pensar continuamente como trazer inovação para a sala de aula, como que tem que ser diferente ensinar para os alunos, né? Como é que a gente pode levar os alunos para diferentes espaços, que não só o da sala de aula. E pensar nos conteúdos também. O direito, classicamente, no Brasil, sempre foi ensinado como direito civil, comercial, penal, o internacional, e, no fim, sempre foi muito difícil. Tinha uma série de categorias que você estudava em civil, em comercial, e não entendia por que eles eram parecidos. E a proposta é justamente integrar, que os professores consigam mostrar para os alunos o quanto esses institutos são correlacionados, eles são derivados, eventualmente, um do outro. Para isso, a gente também foca muito em métodos participativos, ou seja, as salas são montadas, são pequenas, são salas de 60 alunos, ou seja, metade quase do público que a gente tem aqui, o que a gente tem dentro de uma sala de aula. Em alguns momentos, essas salas são divididas em duas. Então, a gente trabalha com turmas de 30 alunos, de forma que todos os alunos possam interagir e trabalhar conjuntamente. Eu, particularmente, dentro da sala de aula, eu vejo como um espaço de trabalho. A sala de aula não é um espaço para eu passar informações só para os alunos, mas sim para eu corrigir algumas informações, para eu ajudá-los a compreender o que eles já leram, mas não eu passar. Esse não é o momento de passar as informações puramente. Os alunos já leram, já se prepararam, e a gente está trabalhando junto em sala de aula. Então, as oficinas permitem muito esse tipo de abordagem com um número reduzido de alunos. A gente também tem as clínicas, que acontecem a partir do 4º ano, que o objetivo é aproximar esse trabalho participativo do aluno mais ainda daquele tipo de atividade que ele vai fazer no mercado de trabalho. Então, em geral, os alunos têm uma situação específica de uma empresa para resolver, ou de um contencioso internacional, ou assessoria a, por exemplo, os catadores de lixo que precisam se organizar, ter um estatuto jurídico próprio, pensar como que eles vão vender o lixo deles. Enfim, tudo isso, esse é o tipo de trabalho que os professores das clínicas oferecem aqui internamente na escola. Com isso,
do primeiro ao terceiro ano, a gente tem um curso em tempo integral. Os alunos estão aqui das 8 da manhã a aproximadamente 5 da tarde, às 4h40. Então, os alunos almoçam, enfim, a escola se torna um espaço de vivência mesmo. E, às vezes, enfim, esse horário até as 4h40 é o horário que os alunos estão dentro de sala de aula, né? O Tomás vai poder contar um pouquinho depois do que ele faz à noite, como é divertida a noite dele. Mas, nesse período de primeiro a terceiro ano, o objetivo é ser realmente um espaço de convivência intensa. Com os professores, entre os alunos, de forma que vocês possam desfrutar ao máximo do que a escola tem a oferecer para vocês, porque também... como foi apresentado para vocês no começo, tendo em vista que o espaço de trabalho é muito grande hoje, há uma demanda muito grande por profissionais, sobretudo profissionais menos, às vezes, qualificados, e, às vezes, alunos de primeiro ano de várias faculdades são muito abordados, porque é um trabalho mais barato e que, eventualmente, você tem uma formação de base qualificada, né? Então, o que acontecia muito, às vezes, era que você tinha bons projetos dentro das faculdades, só que os alunos, você tinha uma grande evasão, porque os alunos acabavam indo para o mercado de trabalho. O objetivo da escola, então, levando ao período integral, é fazer com que os alunos estejam dentro da escola, privilegiem esse momento de formação específica na área do direito e depois tenham a oportunidade de ir ao mercado de trabalho. Isso não significa que a escola não valorize os estágios. Pelo contrário, os períodos de quarto e quinto ano são muito trabalhados, acompanhados diretamente pela nossa coordenadoria de prática. E também, do primeiro ao terceiro ano, os alunos têm a possibilidade de fazer estágios durante os períodos de férias. Sejam estágios de verão, estágios de inverno, e que a escola também ajuda nesses contatos, caso os alunos tenham interesse. E esses estágios, enfim, às vezes são proporcionados em vários tipos de instituições, né? Em organizações não governamentais, do terceiro setor, escritórios de advocacia, em pesquisa com os professores, enfim, os estágios são variados. O quarto e quinto ano é o momento em que o aluno ainda está em formação, mas é uma abertura também para o aluno começar a identificar as outras opções que ele pode ter nesse processo de formação dele. Aqui na escola não significa só a ida para o estágio, que é o primeiro horizonte que os alunos têm, mas também outras atividades que são muito valorizadas e, eventualmente, relevantes, dependendo da atuação que o aluno procure. Existe uma possibilidade de frequentar os cursos de especialização aqui da Fundação Getúlio Vargas, na área de direito mesmo. Existe uma possibilidade de se candidatar para a dupla graduação. A escola tem um convênio com as outras instituições, então tem alunos que se formam, graduam em direito e podem concorrer para se graduarem em administração, por exemplo. Eles passam por um processo seletivo interno, mas depois, enfim, dos 5 anos aqui no direito, mais alguns anos, se não me engano, são mais 3 anos, totais 7 anos, juntando com a graduação, sai com 2 títulos, né? Tem alguns alunos interessados nessa opção. Outras opções são iniciação científica ao final do curso de direito. Hoje, no Brasil, os alunos são obrigados a fazer o que a gente chama de um trabalho de conclusão de curso. Redigir, enfim, uma pesquisa, a respeito de uma pesquisa sobre um determinado tema. Aqui, os alunos podem optar por fazer isso também em termos de iniciação científica. Isso significa que você vai ter uma bolsa, seja da Fundação Getúlio Vargas, que tem bolsas específicas para isso, seja de agências de fomento de pesquisa no Brasil, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a CAPES, o CNPq. A escola tem apoios nesse sentido, não tem um curso voltado para isso. Ela tem algumas oportunidades de apoio financeiro para alunos que não tenham condições para se manter, por exemplo, na cidade de São Paulo. Ela tem um trabalho específico de profissionais de apoio psicológico, por exemplo, para alunos que necessitem desse apoio psicológico. E tem outras organizações, enfim, dos estudantes mesmo, centro acadêmico, associação de ex-alunos, que são associações que ajudam a orientar esses alunos nesse sentido. Tem. Todos os professores o conhecem certamente pessoalmente. Depois do primeiro dia de aula,
é muito fácil você saber o nome dos 60 alunos, o perfil dos 60 alunos. A cada 20 dias, nós temos o conselho de graduação, que todos os professores da graduação daquele ano se reúnem, conversam individualmente sobre todos os alunos. E, na entrada do aluno na escola, ele tem a indicação de um professor tutor, que é um professor que o acompanha nos 3 primeiros anos, e no 4º e 5º ano, ele escolhe quem seria o outro professor tutor. Então, esse acompanhamento, enfim, ele é provido de várias formas. Ademais, assim, as coordenadorias de graduação, de prática, de pesquisa, são coordenadorias também muito próximas dos alunos. Os alunos a escola é pequena, né? Eles têm essa proximidade pessoal. Enfim, ainda nessas opções de 4º e 5º ano, a gente também tem algo que a escola tem valorizado muito nos últimos anos, na perspectiva de internacionalização, é o intercâmbio. A escola tem convênios com várias instituições, vocês conseguem a relação das instituições no site da GV, mas a gente tenta fomentar muito a ida dos nossos alunos para uma temporada no exterior, durante 6 meses. Esses créditos são reconhecidos aqui e o aluno segue adiante com o seu curso de graduação. Essas são as instituições que nós temos convênios, enfim, nas Américas, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia. Algumas delas fazem parte do que a gente chama de Global League, que é um grupo menor de instituições, dos quais a gente faz intercâmbio de professores, intercâmbio de alunos, pautas de pesquisa conjuntas, enfim, existe uma interação mais intensa entre essas instituições. Na realidade, eu só conheço casos de alunos que fizeram um intercâmbio. Não sei se tem uma limitação formal. Pode fazer mais? O Tomás já se informou, eles podem fazer mais. O Tomás pode falar um pouquinho disso, então. Porque eu não conheço uma limitação, mas eu conheço alunos que fizeram um intercâmbio. Porque, enfim, são 2 anos em que os alunos tentam combinar uma série de coisas, né? Essa experiência, uma ida ao mercado de trabalho, fazer um pouco de pesquisa, ir para o exterior. 6 meses. Em geral, são 6 meses. Aqui e lá. Você, às vezes, então, pode prorrogar, né? Suponho. Não pode prorrogar, tem que ser outro. Tem que voltar e fazer outro. Okay. Mais alguma dúvida de intercâmbio? Não. Tá. Essa relação também está no material. O que a escola, nesse projeto, conseguiu, enfim, nos últimos anos? Até pouco tempo, a gente era considerado uma escola muito nova no ambiente jurídico brasileiro, mas, enfim, o reconhecimento de várias instituições, sobretudo na Ordem dos Advogados do Brasil. A gente tem uma grande procura pelo mercado, o mercado de trabalho procura a GV. A gente tem uma feira de estágios no final do 4º ano para os alunos, em que a gente tem uma média de 4 vagas por aluno. Então, os alunos são procurados pelos estagiários, pelos escritórios. Tem nota máxima no MEC, prêmios internacionais, recomendação do guia estudante. Os alunos têm um curso nos primeiros anos da graduação sobre inglês jurídico. Não só de inglês, os alunos também têm uma formação complementar na área de português, se eles tiverem necessidade. A Feira de Estágios é esse grande evento que acontece na escola. A gente teve 24 empregadores que participaram. Além da Feira de Estágios, que é um momento em que, em geral, escritórios ou alguns órgãos públicos vêm até a escola apresentar para os alunos quais são as opções que eles têm de trabalho, de estágios nas suas instituições, e os alunos se candidatam, a gente também tem uma série de outros eventos para os alunos, com profissionais que vão abordar sobre as suas carreiras. O que eles fazem, como que é o dia a dia deles, o que é valorizado como formação, como perfil. Então, tem esses outros momentos de contato com profissionais que também são proporcionados pela escola. Os alunos têm recebido vários convites para entrevistas. Propostas de estágios também têm sido um valor alto por aluno. E hoje o valor médio, né, de remuneração de um estagiário orbita em torno de 1.400, enfim, daí depende muito da estrutura do escritório, mas é um parâmetro aí para vocês que querem conhecer esse mercado de trabalho, né? Não sei se o Tomás depois vai querer falar um pouquinho, outra realidade aqui. Qual o perfil dos alunos da escola, né?
São ainda poucas, a gente tem 5 turmas formadas. Dessas turmas, 82% estão em escritórios, bancos e bancos de investimento, com essa faixa salarial no início da carreira entre 3 e 5 mil reais. 12% estão em órgãos públicos, pesquisas ou escritório de negócio próprio, e 5% optaram por essa continuação em mestrado ou uma formação LLM, que é um mestrado no exterior, né, uma especialização no exterior. Enfim, esse número ainda, eu acho que o número de alunos que foram para a pós-graduação ainda é baixo, porque a gente tem poucas turmas ainda que se formaram, né? Isso tende a aumentar. Tem juízes também. Hoje a gente tem 12 que já ingressaram, né, na carreira pública. Daí em vários tipos de concursos. A gente tem uma orientação para o caso da Ordem dos Advogados, para a OAB, mas para outros concursos públicos é a formação geral da escola, como toda a faculdade de Direito, né? Enfim, eles vão ter cursos de processo. Aqui, por exemplo, a gente tem nas oficinas, oficina de redação processual, de contratos. Então, os alunos têm essa oportunidade de exercitar muito do conhecimento que vai ser exigido nesse tipo de concurso público. Mas não existe um cursinho interno. Olha, não. Toda a relação entre os escritórios com os nossos alunos, que ocorre na feira de estágio, é mediada pela coordenadoria de prática. No sentido de que todo e qualquer escritório pode se candidatar, mas há um acompanhamento pela coordenadoria. Então, por exemplo, os nossos alunos que estão hoje fazendo estágio em escritórios de advocacia, eles nos passam um relatório sobre como aqueles alunos têm desempenhado o seu trabalho, e os alunos também passam um relatório. Porque existe uma preocupação, sobretudo interna nossa, do controle da carga horária para os estagiários, né, que tende a ultrapassar o limite autorizado pela OAB, que é de 6 horas. Então, a gente tem essa preocupação de controle, sobretudo, da carga horária, não do conteúdo, do trabalho, enfim. Isso é uma dinâmica interna entre o estagiário e o escritório. Mas, quando chega a afetar a hora do aluno, que vai interferir no nosso trabalho aqui, né, de formação ainda, no 4º e 5º ano, a escola tende a conversar com os escritórios, intermediar e também divulgar isso aos alunos, né. 4º e 5º ano, sua grade é livre, praticamente. Você tem um conjunto de disciplinas que é ofertado. Você pode escolher tanto aqui na GV, no Direito, quanto nas outras escolas da Fundação, na Escola de Administração, na Escola de Economia. O Tomás também vai poder, talvez, contar um pouco da experiência dele. E, assim, uma série de outras atividades extracurriculares, né? Uma coisa que a gente tende a não se preocupar aqui na escola é com o número de horas complementares que os alunos precisam para o histórico escolar, que, felizmente, eu acho que a maior parte dos alunos consegue cumprir isso muito rápido. Se eles não fizeram isso, é porque eles esqueceram de entregar o atestado na coordenadoria de prática. Mas os alunos fazem muitas atividades extras. E tem muitas opções, né? Tem as especializações, tem vários eventos, né? Por exemplo, na semana que vem eu organizo um evento de 2 dias com pesquisadores do mundo inteiro, na área de Direito Internacional e Econômico. Se os alunos quiserem frequentar, participar dos eventos, eles têm um certificado de horas específicas que vai contar como horas complementares. Participação em competições internacionais também conta, treinamento, ajudar a gente a montar uma competição aqui. O Tomás participou agora de uma pesquisa super interessante do Carandiru, né? Então todo mundo foi acompanhar as sessões do Carandiru. Isso conta como atividade extra. Enfim, uma série de atividades. Aí é bem variado. Sim, as especializações estão disponíveis no site. Não sei se eles receberam alguma coisa do GBLO, não. No site vocês encontram todos esses cursos, né, que podem estar disponíveis. Os cursos, a gente também tem uma relação dos cursos que a gente chama de Global Law, que são os professores estrangeiros que dão aqui na escola, ou professores da casa que dão um curso em inglês, também destinado a esse público estrangeiro que está aqui. E esses também são cursos extras, né, digamos, que os alunos podem fazer. Mas esses podem entrar como disciplina no currículo. Então, vou falar para vocês agora do vestibular. O que é o nosso vestibular? Enfim, primeiro, basicamente, qual que é o cenário que vocês enfrentam, né? A
A gente tem 60 vagas por ano. A escola aumentou nos últimos 2 anos o número de 10 vagas, né? A gente tinha 50 alunos por ano antes. Em média, a gente tem aproximadamente 20 candidatos por vaga. E o vestibular, nessa ênfase de mudar um pouco o perfil do curso de Direito, a escola também mudou o perfil da prova no seu processo seletivo, como vocês já devem estar um pouco informados. A escola valoriza muito, na primeira fase, a parte de redação, língua inglesa e língua portuguesa. O segundo dia a gente procurou consolidar algumas disciplinas, então a gente tem artes e questões contemporâneas, um pouco de conhecimento geral exigido dos alunos. A parte de artes, vocês têm os livros, os filmes, o que é exigido no próprio edital, né, que sai para o vestibular. História, geografia, que são conhecimentos relevantes na área de humanas, e depois a parte de exatas, que foi consolidada em raciocínio lógico-matemático. Então, o objetivo é ter uma prova que já seja próxima daquela do perfil do aluno do direito, né? Sem ter a necessidade de avaliar física e química nos seus detalhes e na sua profundeza, que não vão ser elementos que a gente vai exigir para vocês trabalharem aqui, futuramente, conosco na escola. A segunda fase também é o diferencial, a ideia de ter 2 alunos aqui, também pessoas que possam trazer depoimentos de como foi essa fase oral. Ela tende a acontecer em dezembro, depois das provas escritas que aconteceram em novembro, e o resultado ainda sai em dezembro, né? Então, o vestibular ele acontece antes do calendário das demais instituições maiores. Aí. E as inscrições são de julho a outubro, né? Isso não varia no calendário. A bagagem, enfim, especificamente, ela vai estar toda listada no edital. Mas ela não é muito diferente do que você precisa para fazer outras provas. A grande diferença, eu diria, está aqui na parte de raciocínio lógico-matemático. A escola vai te demandar, esse processo seletivo te demanda menos de conhecimento de física e química do que em matemática, que você vai precisar para as outras provas. E a fase oral, né? Que é uma fase sua, na realidade, né? Claro que, pelo fato de ser uma prova oral, depende muito da sua capacidade assim, de concentração, de disposição. E não é para ser um momento de tensão, tal como são as outras fases, porque é um momento de trabalho conjunto para te testar habilidades que vão ser importantes para você integrar o grupo de alunos que vai ser selecionado. Por quê? A gente trabalha muito com aulas participativas, em trabalhos conjuntos, e essas habilidades são essenciais. Enfim, pode ser uma pessoa excepcional, mas que não consegue dialogar, não gosta de trabalhar junto. Enfim, ela não vai funcionar nesse projeto pedagógico. Então, essa é a preocupação, né? Uma sinalização da escola para o aluno também. Então, por isso, acho que a grande dica é eliminar o nervosismo tradicional. É claro que ele existe naturalmente, mas tentem pensar que é uma prova diferente. Para isso, vocês não precisam carregar todo o nervosismo que vocês levam para uma prova de múltipla escolha, como acontece nas demais instituições. Eu diria que é muito mais natural e espontâneo de cada um. Porque a bagagem que você eventualmente vai precisar para articular conhecimento é o que você já está se preparando para o vestibular. Nada aqui vai ser exigido de conteúdo de você, candidato, que você não tenha estudado. Bom, mas eu vou ter que falar sobre mudança climática? Sim, mudança climática, uma coisa que vocês estão escrevendo várias redações aí nas instituições de vocês. Não é um tema novo para vocês, né? Política de violência no Brasil é um tema que vocês estão trabalhando no dia a dia, né? Então, pensar problemas nossos do dia a dia e conseguir ali, com as suas habilidades, trabalhar com os demais alunos. De articulação de conhecimento, talvez. Mas a forma com que você articula. Ela não é só uma medição de conhecimentos. Como também não é a primeira. Né? A primeira também avalia a sua habilidade de escrita, a sua habilidade de articular ideias, a sua capacidade de concisão. Enfim, tudo isso é avaliado também na primeira fase. Né?
Tem uma série de habilidades aí. É que essa parte verbal ela não faz parte das outras avaliações, por isso que talvez fiquem as dúvidas, né? Não. O que eu quero dizer é que o que vai ser exigido de conteúdo na segunda fase, vocês já tiveram também. É a mesma coisa que está na primeira fase, né? Não tem conteúdo novo, né? Acho que essa é. Mais alguma? Bom, um dos pontos que mais assusta, talvez, eu acho que o público em geral da Fundação, é o custo de estudar na Fundação em geral. E o lema da Fundação sempre foi, desde a sua criação, ninguém deixa de estudar na Fundação Getúlio Vargas por questões financeiras. O objetivo, a Fundação hoje é uma instituição privada, uma fundação privada, ou seja, ela se mantém com os seus próprios recursos. E, basicamente, não visa lucros, né? Então, de forma que tudo que é obtido é reinvestido na escola. E os valores das mensalidades visam atender os custos de uma estrutura que seja bem operacional para bons ensinos nas áreas que a Fundação se dedica, né? De administração, de direito, economia, ciências sociais no Rio de Janeiro também. Quais são os diferentes tipos de bolsas que nós temos hoje na Fundação, né? Aqui no direito também. A gente tem tipos de bolsas não reembolsáveis e bolsas que são reembolsáveis. Ou seja, as reembolsáveis são aquelas que vocês vão ter que pagar depois novamente para a Fundação, depois de formados. As não reembolsáveis são bolsas que vocês obtêm, podem obter, né? E que não precisam ser pagas. Existe uma bolsa de estudos da presidência que leva a uma isenção da mensalidade escolar. E são até 10 bolsas por ano. Dos 60 alunos, 10 alunos podem obter essa bolsa, que não é reembolsável e que isenta de toda a mensalidade da faculdade. Quem tem direito? Alunos que são bem-sucedidos no vestibular e que preencham critérios socioeconômicos. Então, vocês vão ter que prestar informações sobre renda familiar, onde mora, se vem do interior, vem de São Paulo, enfim, todos esses elementos compõem o perfil do aluno que tem a carência para essa bolsa. Ele pode chegar a uma isenção de 100% ou até 50% do valor da mensalidade. Ele pode, também essa bolsa pode se estender pelos 5 anos da graduação. E os critérios são esse: renda familiar e histórico educacional. E ela não precisa ser devolvida à Fundação. Além disso, existe um outro tipo de bolsa que é resultado de uma iniciativa de ex-alunos da escola, que é conhecida como Bolsa da Associação Endowment Direito GV, que procura, na realidade, cobrir os custos de vida de um aluno em São Paulo. Então, alunos que, eventualmente, consigam a primeira bolsa, isenta da mensalidade, mas esse aluno não consegue se manter na cidade de São Paulo, pelos altos custos da cidade, e de se chegar até a Fundação, que é uma escola que está no centro da cidade, né? Então, tem gente que mora, às vezes, na periferia da cidade e custa muito alto chegar até aqui. Então, o objetivo é cobrir os custos de transporte, moradia, livros que o aluno possa necessitar. E essa bolsa é de R$ 850 por mês. Ela pode ser obtida até o final do 3º ano, que é enquanto os alunos não trabalham, ou antes, né, se o aluno eventualmente não precisar mais dessa bolsa. Ela é uma bolsa que passa pela avaliação da própria associação, que é uma associação privada de ex-alunos, pais e algumas pessoas da própria escola de direito. E ela não precisa ser devolvida, né? Então, o aluno que tem direito à bolsa do endowment, ele recebe essa bolsa, pode ir até o 3º ano da graduação e ele não precisa reembolsar no futuro. Ele pode fazer voluntariamente. Tem vários alunos que, às vezes, receberam bolsa do endowment, hoje estão no mercado de trabalho, estão ganhando dinheiro e querem ajudar outros alunos a poderem ter essa oportunidade que ele teve no passado, né? Tem também a Bolsa Mérito, que são 15 bolsas por ano, que são distribuídas entre os 5 anos da graduação.
Essa Bolsa Mérito é uma bolsa que a Fundação dá para quem entra, por exemplo, do vestibular para o primeiro ano. O primeiro colocado no vestibular ganha a Bolsa Mérito. E ele ganha 100% de isenção na mensalidade da escola naquele ano. Então, durante o primeiro ano, o primeiro colocado no vestibular não paga. O primeiro colocado de desempenho no primeiro ano, que obteve a maior média, ganha a bolsa para o segundo ano, e assim sucessivamente. Quem é o primeiro colocado a cada ano recebe 100% de isenção para o próximo ano. Essa é uma forma da Fundação de estimular a dedicação dos alunos no seu trabalho aqui na escola, né? Nos interessa os alunos que querem trabalhar e que querem ter bons resultados internamente. E assim a bolsa decresce para 70% para o segundo colocado e para 30% para quem for o terceiro colocado. Daí segue do vestibular, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Além disso, além dessas oportunidades, que são bolsas até 100%, a gente também tem o grupo de bolsas que são reembolsáveis. Esse é um tipo de financiamento que a própria Fundação provê para os alunos que precisam de algum abatimento na mensalidade escolar, de forma que chegue até 100% também. Tá? Então, todos os alunos no vestibular podem pleitear, desde que eles comprovem também a necessidade financeira para esse financiamento. Esse financiamento pode variar entre 20% e 100%. Então, existe uma avaliação interna dentro da Fundação, né? É uma instância maior que compreende a Fundação como um todo, não é só a escola de direito. Essa bolsa, esse fundo de financiamento está disponível para todas as escolas da Fundação Getúlio Vargas. Então, essa distribuição é feita global, né? E ela é reembolsável de forma que o aluno vai pagar isso depois que ele se formar e tem condições de pagamento bem melhores do que aquelas disponíveis no mercado, né? Bom, esse é o lema da escola. Nenhum aluno vai deixar de estudar. A gente tem, enfim, aqui o exemplo de um aluno nosso que estudou em escola pública a vida toda, conseguiu ser o primeiro colocado no vestibular da Fundação. Enfim, tem tido bons desempenhos aqui internamente e procura, enfim, consegue se valer de todas essas oportunidades que a escola procura garantir para quem não tem condições, efetivamente, de financiar os seus estudos aqui, né, nesse valor que realmente é um valor alto para padrões nacionais, que vários alunos conseguem, às vezes, com esforço familiar. Mas, para aqueles que precisam dessa assistência, a Fundação procura proporcionar. O objetivo, talvez, acho que é importante deixar claro também essa preocupação do valor da mensalidade, ela só procura também espelhar um pouco qual é o custo, né, que a escola tem de ter uma estrutura como essa, de ter profissionais envolvidos no projeto. Enfim, isso tem um custo, né? Acho que essa é a primeira tradução que a mensalidade procura trazer para a sociedade, né? Esse custo é alto. Isso não significa que os alunos não possam conseguir abatimentos para conseguir ter acesso, né? Acho que essa é a mensagem. Bom, mais do que isso, a gente tem várias informações. A Camila é a pessoa aqui hoje na escola com as informações mais atualizadas sobre o vestibular, sobre informações que possam interessar a vocês enquanto vestibulandos. Mas a gente tem essas palestras que são gratuitas, que são dadas em várias instituições. Tem essa aqui, mas tem várias que acontecem em cursinhos. Se vocês quiserem divulgar para os seus amigos também, que não puderam vir, que tenham interesse, podem se inscrever no site. E aqui a gente tem os nossos canais de comunicação hoje em redes sociais e aqui na própria Fundação, com a Camila, onde vocês podem tirar as dúvidas que forem aparecendo no correr desse ano, especificamente. Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? O foco da escola, não. Mas, quero dizer, em grade disciplinar, isso não necessariamente aparece. Acho que os alunos, enfim, o Tomás já está aqui dizendo não.
Não necessariamente isso aparece, a pretensão da escola é de uma formação geral, mas muitos dos alunos acabam indo para esse perfil de trabalho, né? Acho que os egressos mostram um pouco esse perfil. Mas isso não vicia de nenhuma forma, por exemplo, o desempenho na OAB, que poderia ser um viés, ou desempenho em concurso público. Isso não tem prejudicado, que às vezes exige conhecimento muito em civil, muito em penal, tributário, que todos são áreas, enfim, que a escola investe. Acho que, do meu ponto de vista, o investimento da escola aparece muito claro quando você olha o perfil dos professores e o perfil da pesquisa na escola. Acho que isso pode traduzir muito bem onde que a escola está investindo. Se você for procurar por isso, a escola tem professores em tempo integral em todas as áreas, direitos humanos, direito civil, família, tributário, mercado de capitais, internacional, internacional público, né? Enfim, tem de tudo. E também das pesquisas, né? As pesquisas também são muito diversificadas aqui. Então, eu acho que isso já espelha um pouco o que os profissionais que estão aqui dão conta, né, para a formação do aluno. Tem alguns requisitos hoje nos concursos públicos. 3 anos? Essas regras têm variado desde que eu saí da faculdade, mas alguns concursos públicos exigem, sobretudo do mais alto nível do judiciário, eles começam a exigir essa experiência profissional prévia, de 1 ano a 3 anos agora, então, para a magistratura. O que a escola procurou fazer foi consolidar a grade obrigatória pelo MEC para um curso de direito nos 3 primeiros anos. Então, a grade obrigatória está nos 3 primeiros anos, do MEC. Tá? Então, talvez não, se você for contrapor o currículo de uma outra instituição, como a PUC, com a da GV, vai bater, porque, enfim, a gente está cumprindo o MEC nos 3 primeiros anos. O foco de trabalho no 4º e 5º ano depende muito do coletivo. O 4º e 5º ano, as disciplinas que são ofertadas a partir de uma pesquisa prévia com os alunos. Os alunos indicam as preferências de disciplina. Isso é passado para os professores, que reanalisam e elaboram propostas para disciplinas no próximo ano. Então, tem algum atendimento à demanda daquele coletivo. Então, eventualmente, se você é naquele grupo de 60, você não vai ter a sua disciplina contemplada, mas você tem várias outras. Você pode fazer seu TCC na área, você pode ir na clínica daquela área, você pode fazer estágio. Você tem 1000 outras oportunidades dentro da escola para você se focar no que você procura, né? E você vai ter a oportunidade de indicar as disciplinas e tentar trabalhar isso com os professores e os alunos que se interessem por aquilo, né? Então, as disciplinas de 4º e 5º elas são muito orientadas pelo perfil da turma, às vezes, e tem essa resposta à necessidade, né? E, claro, também existem disciplinas que são definições da escola, né? Nós achamos hoje importante ter uma disciplina sobre infraestrutura e desenvolvimento no atual conjuntura do Brasil. E vai sair essa disciplina. E, claro, que, enfim, os alunos tendem a aceitar muito, às vezes, esse tipo de proposta, mas tem muitas propostas que partem internamente da proposta da escola. As propostas dos cursos foram construídas com base em pesquisas diferentes. A pesquisa do Rio de Janeiro atendeu muito mais a uma preocupação do mercado do Rio de Janeiro, que é muito voltado para concurso público. E a grade curricular é diferente também. Existe uma interação em nível de fundação, mas os projetos são distintos. E o vestibular das duas... É diferente também. É diferente. Sim. Sim. Sim, a gente não tem... só para te dar um pequeno exemplo interno, mas a gente mudou um pouco do perfil do nosso vestibular nos últimos 3 anos, justamente procurando atrair um outro perfil de aluno que a gente não estava alcançando com o primeiro modelo de vestibular. Então, assim, certamente o vestibular é um filtro que, sobretudo nesse nosso formato, que inclui a fase oral, que traz o perfil de aluno diferente, e isso vai acontecer para todas as instituições, né?
Claro que tem alunos que passam aqui e são exitosos em várias outras instituições também, né? Isso não significa que o aluno que é hábil aqui não é hábil em outro lugar, pelo contrário. Olha, eu sou egressa da São Francisco, mas eu não... enfim, o cenário é muito difícil, né? Eu estou distante do dia a dia da faculdade há muito tempo e também é uma instituição que procurou reformular muito o seu currículo nos últimos anos. Eu acho que, não sei, talvez se eu pudesse dar só um diferencial que vale a pena para quem é vestibulando pensar, é como você organiza os seus 5 anos, né, de formação. Os 5 anos de formação aqui na escola são diferentes daquilo que você vai vivenciar na São Francisco, né, com essa experiência em tempo integral, com esse grupo pequeno de professores e alunos. Então, acho que isso que é o ponto mais importante para você mensurar, porque não dá para o aluno que está aqui no 2º ano falar não consigo estagiar, é muito ruim. Enfim, não é para isso que você está aqui, né? Não é para estagiar no 2º ano. Quer estagiar no 2º ano, tem essa ansiedade, acha que isso é importante, a família precisa, quer isso. Então, não é aqui que dá para fazer isso, né? Agora, não, eu não quero ficar muito solto, né? Acho que essas conversas com quem é de outras instituições, né? Me sinto muito solto, não quero me sentir solto, sem saber, preciso de orientação, eu quero contar com um tutor. Isso é a AGV, né? A AGV procura dar essa assistência contínua. Eu tive aí um depoimento pessoal, mas eu tive uma sobrinha que há pouco tempo passou e assim, a minha fala para ela era nesse sentido. Olha, a Fundação Getúlio Vargas te ampara da entrada até a saída. Assim, você vai sair no mercado de trabalho com o amparo da AGV, certamente. Então, acho que essa é uma preocupação muito presente na AGV. Eu vou deixar essa resposta para o Tomás e para os 2 Tomás que estão aqui, que são alunos, né? Eu tenho a experiência de professora. O que eu posso relatar dos alunos que estão mais próximos a mim, certamente a comunidade da escola é pequena, de forma que a gente tem um contato muito próximo com ex-alunos. E dos ex-alunos que estão próximos a mim, eu não os sinto dependente. Mas existe uma vinculação forte à escola, um interesse deles participarem continuamente. Eu vejo muito mais o inverso. Eu acho que eles colaboram mais com o que a gente faz hoje do que eles necessitando do nosso apoio. Eu acho que eles são mais importantes para mim do que eu para eles, né? Talvez, hoje em dia. Claro, sempre que eles precisam de uma carta para um doutorado fora, coisa nesse sentido, eles voltam para cá, indicação de onde ir, de onde fazer pesquisa, qual escritório escolher. Os alunos sempre voltam a gente com essas perguntas. Enfim, eu faço isso com grande satisfação, né? Em ajudá-los, porque eu os vejo como parceiros no meu trabalho hoje. Acho que isso, daí, talvez pulando para uma outra realidade, mas de experiência internacional, eu acho que essa é uma diferença entre o perfil de ensino nos Estados Unidos e o perfil de ensino na Europa, né? Na Europa, enfim, se você trilha o seu caminho, nos Estados Unidos, as instituições se comprometem com o futuro dos seus alunos. E essa característica eu vejo muito aqui na GV, essa característica positiva das instituições acadêmicas nos Estados Unidos, né? Existe um comprometimento de uma comunidade que ele desde quando vocês entram, né? Logo que os alunos passam no vestibular, a escola faz um coquetel com os pais para receber todo mundo. Então, existe esse espírito aqui de pertencimento muito forte. Mas, enfim, eles podem comentar melhor. Não tem dupla da graduação com a administração pública, a informação. A gente não tem, no momento, as parcerias com as outras instituições, às vezes, elas variam. Mas, assim, o que eu sinto de quem vem de ADM, empresas aqui, a formação no curso superior ela acaba definindo muito, moldando muito, eu acho, às vezes, do seu perfil, da sua forma de se expressar, do tipo de preocupação que você tem. Então, quem vem de administração, né, ADM, que a gente chega aqui, eles estão muito preocupados com o macro,
e às vezes muito preocupados, menos preocupados com a técnica jurídica. Eles têm mais dificuldade de engrenar nessa técnica, assim. Não, mas fala para mim qual é o artigo, qual é a convenção que você está citando. Isso é importante. Você não pode mencionar os estados acharam importante fazer isso. Eu preciso saber qual é o nome do tratado internacional que você faz referência, qual é a lei brasileira, qual é o órgão para qual você se dirige. Enfim, essas precisões, quem vem de uma formação mais geral, e eu sinto, e talvez quem vá daqui para lá sinta outra dificuldade, né? Que vai ser provavelmente nessa abordagem mais ampla, mais crítica social. Então, eu não consigo avaliar, eu consigo avaliar para você internamente como tem essa ida e volta. O saldo no final, o que eu sinto é que tem alunos que às vezes se apaixonam mais por uma ou outra carreira, e não necessariamente quem começou na ADM continua na ADM no final. A gente tem pessoas que vieram para o direito como dupla graduação e acabam querendo seguir carreira no direito. Até eu tenho visto um pouco mais disso para quem vem para cá, né, de administração de empresas. Eu não sei quem vai para lá, se depois pretende ir para outro. Tá bom, gente, obrigada. Obrigado, professor. Bom, boa tarde. Boa tarde. Você vai se apresentar. Meu nome é Tomás, eu sou aluno do 5º ano aqui da Direito GV. E, enfim, começo com o depoimento? Começo com o depoimento? Tá. Então, eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência aqui na Direito GV. Como foi meu vestibular, como foi, enfim, a minha experiência até agora. Eu acho que é muito interessante ter um aluno do 5º ano aqui, porque, afinal, a gente, infelizmente, está no último ano. Eu digo isso com alegria e com pesar. Mas, enfim, a gente já viveu toda a faculdade, todo o projeto da Direito GV. Depois o Thomas vai falar um pouco mais, eu acredito, em relação ao pós, né? Ao que eu não vivi ainda. Bom, então eu entrei na Direito GV em 2010. O vestibular foi... Você vê qual bagagem eu preciso ter para um vestibular da Direito GV. O que é essencial no vestibular daqui? É um vestibular que ele mede muito mais habilidades do que competência, do que conteúdo, né? Ele é focado em habilidade e competência do que conteúdo. Então, redação, língua portuguesa, pesa muito. Agora, é um vestibular conteudista? Não. O que a professora disse, que a professora muito bem disse, ele reflete o curso da Direito GV. O curso da Direito GV não é um curso conteudista, né? A gente não lê o Código Penal inteiro aqui. A gente não lê o Código Civil inteiro. A gente aprende a lidar com a técnica jurídica. Então, é isso. O vestibular ele é voltado para a competência e para a habilidade. Meu exame oral foi... Bom, eu quero ter uma conversa com vocês, né? Então, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Mas, para falar um pouquinho do que é o exame oral é uma dinâmica de grupo, na verdade. Então, você tem um tema contemporâneo, geralmente, uma mesa de 8 pessoas ali, de 8 alunos. É um clima absolutamente... Não é um clima tenso, tão tenso quanto vocês devem imaginar. Geralmente são psicólogos ali junto com a gente, né? Até porque a GV sabe que são jovens de 17, 18 anos que estão ali tentando entrar na faculdade. Então, o objetivo da Direito GV não é colocar ninguém em pânico. Você não acha, né? Sim. Um diálogo entre exatamente, pessoas, isso. testando conhecimentos, quando na realidade é um negócio completamente diferente. Mas não tem muito por que ter sabatina, porque você já foi, na verdade, sabatinado. Eu estou dizendo que o nome, de uma certa forma, desorienta. Pode ser. Acho que é importante não se ater muito ao nome. É uma dinâmica muito pioneira, né? É um processo que não existe em nenhuma outra escola no Brasil, que eu tenho notícia. Então, uma pessoa que não vem... eu concordo com o senhor. Acho que talvez seja interessante levar para a direção a mudança do nome. Enfim, dinâmica de grupo. É isso. Concordo com o senhor. Bom, então, é exatamente assim. Primeira parte do exame, você pega ali um papelzinho. Então, no meu caso, estava escrito, acho que era algo em relação à lei de anistia. Você tem 2 minutos para fazer um comentário acerca daquele tema. E depois você parte para uma dinâmica em grupo. E aí eles analisam, são psicólogos, se você consegue trabalhar bem em grupo. Coisas básicas, na verdade. Analisam o conteúdo também, né?
Então, analisam seu português e tudo isso. Há um método de se preparar para esse exame? Não. Né? Você tem que estar calmo, ler jornal... Tomás, posso só... Por favor. É uma coisa que eu acho que o pessoal que está muito preocupado com os temas, o que eu devo saber, etc., como o Tomás falou, não tem uma matriz ali que se você dominar todos aqueles temas, você está salvo. Não. Pode sair quase qualquer coisa, mas uma coisa que eu percebo ao longo dos anos é que os temas são um pouco efêmeros. Não vai pedir para você falar da rebimboca, da parafuseta, de alguma coisa. Vai ser uma coisa que vai durar. Por exemplo, o meu tema foi, naquela época, eu prestei em 2007, e o meu tema foi era no contexto da aprovação do ato patriótico nos Estados Unidos e se valia a pena você investigar, violar a privacidade dos cidadãos na guerra contra o terrorismo. Vocês percebem que é um tema que é atual até agora. A NSA acabou de violar todas as correspondências do planeta no ano passado. Quer dizer que é um tema que atravessou um bom tempo aí. Isso. Então, acho que a receita é você saber trabalhar com coisas que têm vida longa aí. Perfeito. Competência, né? Habilidade de articular o conhecimento ali diante de numa situação nova. Bom, e também lidar com a competição, né? Porque você está ali no exame oral, olhando para quem está querendo pegar, enfim, entrar na mesma faculdade que você. Então, você tem que ter essa habilidade de não... Por favor. Eu vou te responder com a minha experiência própria, assim, com o que aconteceu comigo. Eu estudei no Bandeirantes, desde o terceiro ano, desde o primeiro ano do colégio, e meu foco até o terceiro ano era as faculdades tradicionais, né? A PUC, a São Francisco. Depois, no meio do ano, fazer cursinho, depois em 2010. No meio do ano eu conheci a Direito TV, por meio de palestra também, por meio de amigos, na verdade, filho de professores. E comecei a querer Direito TV. Mas eu já estava no ângulo e falei, vou ficar no ângulo. Fiquei no ângulo e tal, porque aí, ao mesmo tempo, eu perguntei lá no ângulo, prepara para o vestibular para Direito TV? Eles, sim. Vai preparar para Direito TV, mas também não vai te fechar as tradicionais se você não passar na Direito TV. E aí aconteceu algo muito, muito, enfim, muito ilustrativo, assim. Eu vim para o vestibular da GV, preparado pelo ângulo e pelo Bandeirantes, da primeira fase. Consegui passar bem na primeira fase. E aí, no exame oral, a mãe de uma aluna aqui chega para minha mãe e fala assim, olha, se ele vai fazer o exame oral da Direito TV, ele tem que ir para o CPV, com um desespero absoluto. Minha mãe pega o telefone e liga para o CPV, e o CPV simplesmente descobre que eu estava no ângulo e que eu tinha estudado no Bandeirantes e nega. Eles falaram que não tinha mais vaga. Minha mãe entra em desespero, não sei o que, mas eu queria muito GV e tal, já nessa fase. Então, eu vim fazer o exame oral sem a preparação. Eu fiz a preparação do Bandeirantes, que não é uma preparação do CPV, por exemplo, ou do Intergraus, e passei muito bem no vestibular. Fiquei em 10º lugar. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, não adianta, eu vou fazer tal cursinho e lá eu vou entrar na GV. Vai muito da pessoa, vai muito de como... Por que eu comecei a querer mais a Direito TV do que... Bom, em primeiro lugar, porque eu comecei a ter mais contato com o que era, de fato, com o que é, de fato, não sei, o curso de Direito nas outras faculdades, nas faculdades mais tradicionais. Né? Comecei a achar muito interessante, para mim, pessoalmente, essa proximidade, ter enfim, na sua faculdade, uma segunda casa, porque é o que acaba virando aqui. Né? Você ter todo esse acompanhamento, os professores todos focados em você e tal, o tempo inteiro. E eu, particularmente, penso muito em ser diplomata. Né? E a visão de direito que a Direito TV propõe, que é essa visão do direito como mecanismo de desenvolvimento nacional, bateu muito com a minha ideia. Sabe? Tudo aquilo fazia sentido, assim, método participativo. E, ao mesmo tempo, por ter estudado num colégio que vocês sabem que é forte, eu tinha muito amigo na PUC, muito amigo na USP, e eles me davam feedback do que era o curso lá. E são cursos excelentes, não estou falando nada disso, mas são cursos realmente diferentes do nosso curso aqui. E eu acabei por... Diferentes em que sentido? Acho que a professora tocou, né, em muitos pontos, mas, por exemplo, é o que eu disse aqui, atualmente, para dar um exemplo para vocês. Eu sou monitor de Direito Penal, né? Então eu acompanho a turma do terceiro ano. As outras faculdades, eles têm
eles leem praticamente, enfim, eles têm contato com o Código Penal inteiro, né, com o Código Penal inteirinho. Eles têm contato com toda a lei, com a legislação em si. Aqui a gente tem direito penal em 1 ano. Direito e processo penal em 1 ano. Eu vou responder a sua pergunta pegando um comentário que não lembro quem foi que fez. Ah, você se torna dependente ou não lembro quem foi. Isso. E vou contar uma história, então, já puxando para a minha área, para a área de penal, contar uma história de uma ex-aluna, da Luísa, acho que estou na sua turma, né? A Luísa Ferreira. Uma acima. Que explica um pouquinho a diferença entre os cursos. Ela saiu daqui, foi estagiar no Toron, não sei se vocês conhecem, um escritório, né, boutique na área de criminal. E quando ela está lá no Toron, ela estava estagiando, ela era a única estagiária da GV, enfim, tinham 4 ali da USP, 3 da PUC, e a chefe pegou e falou assim, ali em determinado momento, vocês, eu quero agora, eu preciso agora saber qual é o rito do tribunal do júri, que vocês vão virar estudantes de direito, eu espero, em breve, e vão descobrir que é uma pontinha de nada do direito penal, né? O tribunal do júri, algo realmente muito específico. Os outros alunos ficaram perdidos, assim, mas como assim? Eu não tive isso na faculdade, eles se olhavam e tal, mas eu não tive isso na faculdade. A Luísa conta que ela pegou e falou assim, você me dá por favor, doutora, você me dá o código penal que eu te respondo. Acho que é essa a diferença, entendeu? A gente aqui aprende mais a técnica jurídica, a pensar o raciocínio jurídico. A gente não está tão preocupado em ter contato direto com a lei, com todas as leis possíveis. Isso, eu estava... Exatamente. Exatamente, eu ia puxar agora para a OAB. E você fez o favor de perguntar. Obrigado. Bom, e aí? E a OAB? Como é que fica a OAB? A GV tinha... Em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte para vocês, de um aluno, enfim, de 5º ano de Direito, né? A OAB não mede o seu conhecimento jurídico. A OAB não mede o quão bom você é em Direito. A OAB não mede a qualidade da sua faculdade. A OAB é uma prova conteudística. Ela realmente ela se propõe a ser isso, tá certo? E, enfim, a Direito GV, ela atualmente, como que funciona? Ela se oferece a pagar, se você quiser, uma vez um cursinho para a OAB. Porque, de fato, a gente não tem... E isso é uma coisa que eu falo com orgulho. A faculdade ela não está focada para o exame da ordem. E o que me dá Acho que mais é importante, orgulho... vocês não querem isso. Vocês não querem uma faculdade que faz vocês passarem na OAB, porque isso é uma barra muito baixa. O que me dá mais orgulho é chegar no cursinho agora, depois de 5 anos, por isso que eu falo que eu estou feliz de estar no 5º ano e poder vir falar isso para vocês com absoluta segurança, porque eu participei da conversa com advogados no 3º ano e eu falava isso com menos segurança. Mas agora, estando no 5º ano, já estando no cursinho da OAB, é você chegar no cursinho da OAB e falar, eu sei, sabe? Assim, realmente, graças a Deus que não foi isso a minha faculdade, porque o artigo 5º da Constituição que fala sobre 2 pontos. Né? Não é isso que a gente quer numa faculdade. Para isso tem cursinho. E aí a faculdade é muito voltada para direito empresarial. Toda vez é essa mesma pergunta, né? Ela vem e é super importante. E na hora eu fiz assim porque realmente eu não sou um aluno voltado para direito empresarial. E tive uma formação aqui absolutamente ampla. Acho que talvez até mais ampla do que em outras faculdades, comparando as grades, né? Então, a gente tem história do direito, e não apenas direito romano, né? Filosofia política, teoria constitucional. Do meu lado, eu queria... enfim, agora tive a oportunidade de fazer, falando sobre o 4º ciclo, que a professora explicou, de fazer o intercâmbio na França, né, na Sciences Po, em Paris, pela Direito GV, e de estagiar na ONU, na Unesco, junto com o intercâmbio. Ou seja, quer dizer, o que me colocou lá foi muito a Direito GV, foi o nome da Fundação Getúlio Vargas, eu não posso negar que o estágio muito veio por causa daí. E também, o que eu sempre falo para vocês, quando eu estava na Unesco trabalhando, aquilo não é um órgão jurídico, eu não estava trabalhando com advogados. A minha chefe ela era antropóloga, a minha subchefe era filósofa, o outro formada em ADM, em administração pública, que eles chamam também. E acho que eu aprendi na Direito GV
a me comportar, a trazer o direito para o mundo, sabe? E não ficar no juridiquês. Não ser o advogado dentro da sala. Acho que isso eu falo também com completa honestidade. Assim, eu não ganho para estar aqui. E eu também não, enfim. Mas realmente senti isso. De não ser o advogadinho. O que você acha? Não. Eu estava lá, trabalhando com essa equipe interdisciplinar. E a gente prega muito a interdisciplinaridade aqui na faculdade. Acho que só aprendi muito aqui, né? Thomas? Acho que eu vou pegar a sua parte de formação profissional, acho que é. Bom, acho que alguém aí falou da questão do foco em direito empresarial, sempre é um assunto super recorrente. Eu mesmo experimentei isso quando pensei em vir para cá. Eu acho que antes eu achava que devia haver um viés da GV, vamos fazer um curso para direito empresarial, quando que isso, na verdade, não faria nenhum sentido. Já que o advogado tem que ser uma criatura que transita em tudo. Não dá uma pessoa fechada, um especialista desde a faculdade, seria um aborto de ensino. Não é o que aconteceu aqui. O que a gente tem aqui, na verdade, é que a GV acabou, com esse método participativo, esse currículo mais baseado em competências do que em conteúdo, a gente adquiriu uma vantagem comparativa e competitiva perante os outros cursos, que ficaram só num método conteudístico. E a nossa lei das SA, por exemplo, é de 64, o nosso Código Civil era de 16, agora é de 2003. De qualquer forma, a experiência empresarial, se você olhar a lei, ela é antiga. Isso aqui, o direito negocial, a experiência jurídica evoluiu junto, né? E acho que os cursos que ficaram muito atrasados acabaram não tendo essa força empresarial que a GV trouxe com esse currículo novo. Quer dizer que foi mais uma vantagem na inovação do currículo do que de um viés interno. Bom, da minha formação... Bom, acho que de experiência profissional, que é o que mais eu vim depois falar aqui. Eu sou da terceira turma, eu não fiz, nunca tive inclinação acadêmica, sempre fui mais... escolhi a GV, na verdade, pelo viés empresarial, sempre gostei mais de negócios, estava em dúvida entre administração e economia, e acabei optando por direito e sinto satisfeito com isso. Bom, no quarto ano eu estagiei no Piero Neto, que, por sinal, era a minha quinta opção na feira de estágios. O Piero Neto era a minha quinta opção, quer dizer que acho que já é um mérito da Comitê de Prática Jurídica de trazer tantos bons escritórios para a gente escolher qual que a gente quer. Foi muito bom, foi uma experiência muito legal, e acho que teria um bom futuro lá. Eu decidi parar no quarto ano. Eu fiz também dupla graduação em Economia, mas eu não terminei. No quinto ano, eu fui para Israel, por intercâmbio da GV. Lá eu tomei contato com um ambiente totalmente novo, tive algum contato com empreendedorismo. E no quinto ano, estagiei, depois que eu voltei de Israel, estagiei num escritório menor, via feira de estágio, não me lembro agora. E decidi abrir meu próprio escritório, que é uma medida drástica e incomum. Incomum. A gente abriu o escritório acho que faz 2 anos. Faz 2 anos e... Bom, o que eu vejo do que o escritório deve à GV hoje é exatamente esse currículo. A gente não vai conseguir decorar todas as leis que você humanamente pode precisar numa prática empresarial. Uma história trabalha com empresarial, por favor. Com certeza. Inclusive, bem lembrado, eu pulei essa parte. Acho que a minha decisão, junto com outros 2 colegas de classe da GV de abrir escritório, foi muito devido à clínica de prática jurídica, à clínica de direito dos negócios, que a gente trabalha com startups de tecnologia, que trabalha muito com fundos de private equity e venture capital, e a gente teve justamente um caso de private equity na clínica de direito dos negócios. E foi muito legal, porque, na verdade, nos escritórios você demora um tempo a ter um contato global com essas operações que são tão grandes, e a gente fez uma simulação que deu para a gente ter uma visão mais conjuntural de uma operação complexa e trouxe o direito para a realidade, para a prática negocial. E acho que Oi? Agora a gente também tem o Centro de Prática Jurídica, que é como um escritório modelo. A gente também tem essa preocupação. Não tinha na sua época, por isso que eu te interrompi. Bom, acho que esse currículo baseado em competências ao invés de conteúdo foi decisivo para a gente conseguir abrir escritório e ter ido relativamente bem.
Só terminando, porque a Camila... Cadê a Camila? Porque a Camila aqui... Camila, eu posso falar mais ou tenho que acabar? Não, eu vou... Só terminando. O modelo de prática jurídica da AGV também foi algo muito discutido antes da criação da faculdade. É muito interessante, não? Porque o Thomas lembrou, eu não lembrava também, da questão da clínica de prática jurídica. Vocês entenderam o que é a clínica de prática jurídica? Você poderia ter, enfim, alguns modelos. Então, um escritório modelo, em que a gente faria atendimento direto ao público, né? Ajudando, enfim, com habeas corpus, enfim, assistência jurídica. A Direito GV optou por um modelo de prática jurídica interessante, que é um modelo... É como se fosse um laboratório, mas, na verdade, é um laboratório... É um ambiente simulado, mas real ao mesmo tempo. Então, no meu caso, a gente é obrigado a fazer 2 clínicas de prática jurídica durante a formação, no 4º ciclo, né? Então, só deixa eu lembrar uma coisa. Acho que quando perguntaram se dava para você fazer 2 intercâmbios, 3 intercâmbios, acho que isso é um ponto importante. Vocês têm algumas disciplinas obrigatórias no 4º ciclo que é muito complicado de fechar tudo se você for para tantos intercâmbios. Quer dizer que a gente... deve haver um pouco de Brasil no 4º ciclo. Tem gente que foi. Inclusive uma colega minha da Cienspo, daqui, que foi para a Cienspo, tinha ido para Portugal antes. Mas voltando. Então, na clínica de prática jurídica de penal, por exemplo, a gente trabalhou com o COAF, que é o Centro de Inteligência Financeira em Brasília, para elaborar uma cartilha, para traduzir a linguagem jurídica para uma linguagem leiga, para ajudar, enfim, as pessoas que são obrigadas a prestar informações para o Conselho de Atividade Financeira a não serem multadas, né? Então, eles vieram aqui, a gente tinha que prestar informações e tal e tal. O pessoal da clínica de tributário, eles trabalham em parceria com o Pinheiro Neto, inclusive, tem um cliente que a gente chama de Peroba, né? É um cliente fictício, mas ele faz, de fato, demandas e tal. E são casos reais mesmo. Então, a clínica de direito sustentável, que é a que eu faço hoje, a gente está trabalhando diretamente com a questão da usina de Belo Monte, né? Como adequar a legislação brasileira a um modelo mais adequado de monitoramento de condicionantes ambientais, por exemplo. Então, sexta-feira passada, a gente estava aqui na rua de cima, porque o nosso prédio não é um prédio grande exatamente, né? Falando com o pessoal lá no canteiro de obras de Belo Monte, né? O engenheiro explicando para a gente, olha, o problema é esse, está acontecendo isso, e a gente não entende essa parte da lei, e não sei o quê. Então, esse é um ponto interessante. Eu falo francês. Eu fiz aliança francesa e particular, desde o primeiro ano da faculdade. A GV começou a oferecer curso de francês, agora aqui dentro. Mas o que eles fazem é que desde o primeiro ano você sabe quais são enfim, você mais ou menos sabe quais são os seus interesses. Então é óbvio que é o que a nossa coordenadora de relações internacionais fala, né? Ela fala assim, com o jeito dela, mas ela fala. A pessoa vai pro 4º ano, descobre que quer ir para a Alemanha, e não fala nem... Né, ou descobre que quer ir para a França, não fala nem bonjour, não dá para ir. Ou, enfim, agora a Cienspo aceita inglês. Mas, enfim, tem que ter algum tipo de preparação para o intercâmbio. No caso do francês, a GV oferece um curso extra. Você acha que precisa vir de antes disso? Você acha que tudo bem eu começar, por exemplo... Eu comecei o francês no primeiro ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade, eu fui morar lá mesmo, falo com uma certa fluência. Você precisa do Delphi B2, no caso do francês. Eles têm uns patamares. E no caso do TOEFL, você precisa tirar 100 no IBT. São esses os critérios de língua, entendeu? E a respeito do inglês que é trabalhado aqui, é preciso ter uma fluência? O vestibular da Direito GV, vocês devem ter visto ali, ele também tem prova disponível, ele é muito pesado, ele é muito forte no inglês. Né? Então, pressupõe-se que a gente saiba inglês. Os professores vão trabalhar em textos em inglês, em sala de aula. E o vestibular vai peneirar. Assim, o vestibular, ele pressupõe um inglês forte para estudar aqui. Então... a gente vai ter acesso à doutrina, grande parte da doutrina vai ser em inglês, você vai ler... Então, No inglês, sim. No inglês, você não pode... Não é por pedir, é porque é instrumental pro curso. Não é porque é glamour, não, é porque é instrumental pro curso. Tem uma matéria
Tem uma matéria... Ainda tem essa matéria? Tem. Tem uma matéria que é... De quem quem dá essa matéria? É aquela de prática de redação legislativa. Técnica legislativa. Técnica legislativa, sim. Tem essa matéria, um semestre, Os uma vez por legisladores semana. brasileiros não são tão... E a gente acha que a gente sai até um pouco mais qualificado que os legisladores atuais. Não, modéstia à parte. Mas... Gente, podem perguntar tudo o que vocês quiserem, tá? Não tem mesmo... Na GV? Não. Não porque... Enfim, aí é realmente muito específico, né? O inglês virou... Não apenas o inglês, virou a língua mundial. Então, por isso a gente tem Legal English, né? Mas... Não. Mas eu, por exemplo, tive francês jurídico na Sciences Po. Aí você pode suprir com intercâmbio. Né? O intercâmbio, só um detalhe, a GV... você vai para lá como aluno da GV. Então, a GV paga para você estar lá. Né? É tudo... Não te custeia a sua vida lá, mas você não precisa pagar nada para a faculdade lá. Então... Alguém tem mais... E o estágio... também, né, nesse mesmo sentido. Eu acho legal de falar do intercâmbio é que acho que faz 2 anos que eu saí, mas pelo que eu me lembro, na minha época, o intercâmbio da GV era o mais realista de todos, ali da GV Direito. IBMEC, por exemplo, é muito difícil você validar o que você faz fora, nas outras faculdades de Direito é muito difícil você aproveitar de fato. Eu, quando fui para Israel, estudei Counter-Terror Studies e validei como disciplina eletiva, quer dizer que isso é uma coisa muito boa. Você tem uma tranquilidade de ir sabendo que você vai estudar lá e você vai voltar e você vai ter Eles continuado. Sabem que é difícil você estar no exterior. Esse negócio de por que é 6 meses só? E só não, é muito já. Mas porque, enfim, geralmente com 21 anos, com 22 anos, vocês não vão acreditar, mas a gente ainda é muito novo. E a chance de você se perder lá fora é enorme, assim. De chegar depois de 3 meses, você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? E a GV está preocupada com isso. Então, por isso que eles te deixam ficar 6 meses lá, para você não se ferrar tanto. Né? Pra você voltar em 6 meses, você consegue arrumar, de alguma forma, o que você fez. Porque pode acontecer. Você chegar, não se adaptar, ou eu não falava francês tão bem assim, enfim. Não foi meu caso. Mas, mas poderia acontecer, né? Bom, primeiro, que legal ouvir que você está interessado, né? Bom, na verdade, o projeto é uma matéria obrigatória da GV, é uma eletiva, mas que eu tenho que fazer, enfim. É aquela coisa das clínicas. A gente tem que escolher entre algumas clínicas de prática jurídica, a gente tem que escolher 2, pelo menos, durante sua formação. Eu escolhi a clínica de Direito Penal e depois a de Direito Sustentável, é a que eu estou fazendo agora nesse semestre. Bom, para falar do mercado de direito sustentável, de direito ambiental, você disse, é um mercado muito em ascensão. Se você tem essa ideia de entrar na faculdade de Direito com essa ideia em si, é super legal, muito bacana. É muito bacana, acho que é um mercado em ascensão. O Brasil em si, o PAC ele é cheio de projetos de infraestrutura, né? Ou seja, condicionantes, que são as condições que o governo, que a lei impõe para aquele projeto ser aprovado, né? Então é uma área maravilhosa, né? Só comentar, enfim, acho que todas as áreas que eu mostrei ali no começo de profissões, de alguma forma elas vão trabalhar hoje com essa área que é extremamente transversal, que é a parte ambiental, né? Enfim, aqui, seja na carreira pública, você pode ser um promotor na área de ambiental, em associação internacional, você pode ir para um organismo internacional que trabalha com isso, vai trabalhar na UNEP, que é especificamente de meio ambiente. É muito grande. Na universidade, existem escritórios de advocacia especializados nisso, escritórios que combinam isso com outras funções, né? Quem está em infraestrutura tem que fazer uma análise de impacto ambiental, em due diligence, quem trabalha com contencioso. Enfim, é uma área extremamente ampla, né, hoje. E que, sim, tem uma demanda imensa, e talvez o Brasil seja um dos países que mais tenha carência nisso, dada a sua riqueza natural e a importância da sua riqueza natural para o mundo. Né? Né? Então, durante o coffee break, a gente vai ficar aqui, vocês podem vir, vocês podem falar com a gente. E mais do que isso, enfim, não esqueçam das informações no material de vocês, no site e, claro, as comunicações aí pelas redes sociais e também por e-mail com a Camila à disposição. Essas dúvidas aparecem.